Deixa eu conversar agora com o Eduardo Girão, senador do Partido Novo no Ceará e também um dos indicados aí para a comissão. Senador, boa tarde, bem-vindo por aqui. Começo perguntando o que aconteceu ali na sua leitura para o governo ter essa primeira vitória dentro da comissão, mesmo com tantos parlamentares de oposição. Paz e bem, Paula, parabéns pelo seu trabalho. Olha, o que aconteceu nos bastidores é o modus operandi do PT de sempre, do governo Lula, né, que tomou o comando dessa CPI que ele não queria, que nenhum dos seus integrantes da bancada do PT, do governo Lula, não assinaram para a instalação dessa CPI. Ou seja, é uma coisa absurda, porque é um instrumento da minoria, uma comissão parlamentar de inquérito. E o PT fez isso, né? Resta saber por quê. Será que vai ser a mesma forma no caso da CPMI, da roubalheira do INSS, quando a gente conseguiu ganhar ali por 2 votos o comando, mas depois a dança das cadeiras com o poder do governo junto aos partidos, né, fez trocar deputados e senadores para blindar a investigação, ou seja, colocaram as digitais para quebra de sigilo, contra a quebra de sigilo de poderosos, contra a gente trazer aqui importantes autoridades no assunto, né, que precisavam dar explicação sobre essa fraude bilionária do Brasil. Então, convocações foram negadas a partir da entrada do PT, do governo Lula, dentro da comissão, que não queria. É a mesma coisa agora. Né, a gente tinha um candidato da oposição, que era o Hamilton Mourão, né? Perdemos por 1 voto, porque o PSD, na última hora, muda a sua composição, troca um senador que estava indicado até o momento final, coloca outro senador e nós perdemos por 1 voto. Isso fica feio perante a população, que quer ver isenção. A população quer ver uma comissão técnica, né, uma investigação independente, né, que possa investigar, inclusive, o próprio governo Lula, que tem muito a explicar sobre o que está acontecendo no Brasil, né, por exemplo, com as facções criminosas mandando e desmandando, enquanto o presidente da República veta o que o Congresso aprovou, uma lei, para o fim da saidinha temporária dos presos, por exemplo. Aí o governo Lula veta, o próprio presidente, e a gente teve que derrubar o veto dele. É um governo que, infelizmente, tem sinais trocados com relação ao crime organizado, com relação a esses terroristas, porque a própria Argentina, né, o próprio Paraguai, já os seus governos reconheceram facções criminosas como terrorismo. E o Brasil não faz isso. Muito pelo contrário, faz é passar a mão na cabeça dos terroristas do Hamas, né, como a gente viu recentemente. Então vai ser uma luta, vai ser um bom combate, nós estamos em minoria nessa comissão e vamos ver até que ponto a gente vai conseguir tirar alguma coisa dessa CPI, que a expectativa da população era muito grande para que realmente pudesse passar o Brasil a limpo, porque não é só o Rio de Janeiro que está passando essa tragédia humanitária, Paula, é também a Bahia, o Ceará, que dos 12 municípios mais violentos de todo o Brasil, 10 estão nesses estados que eu falei, Ceará e Bahia, né? Então, qual é a coincidência disso? É o PT que administra esses estados, isso não é coincidência. Senador, inclusive eu vou colocar aqui para o senhor, eu acho que vai caminhar junto aí na esteira com os trabalhos da comissão e como o senhor falou, de uma reviravolta ali de última hora, do governo acabar vencendo, ganhando essa presidência, e o quanto essa comissão pode ser mais politizada e acabar não conseguir o seu objetivo final, ainda mais com a frase do presidente que ele falou há pouco, não sei se o senhor viu, então vou rolar agora ela. A gente lembra que o presidente tinha pedido, inclusive para o governo federal, colocar um pezinho no freio, depois da operação no Rio de Janeiro e das primeiras falas, por conta das pesquisas de opinião, maioria a favor da operação, mas numa entrevista há pouco que ele deu para uma imprensa estrangeira, foi essa frase do presidente Lula que eu quero repercutir com o senhor. Vamos ver. Uma investigação independente sobre o que eu posso... Veja, nós estamos tentando essa investigação.
Nós, inclusive, estamos tentando ver se é possível os legistas da Polícia Federal participarem do processo, sabe, de investigação da morte, como é que foi feito, porque tem muito discurso, tem muita coisa. As pessoas foram enterradas sem que houvesse, sabe, uma perícia de outro órgão. Então, nós estamos trabalhando nisso, a Polícia Federal está trabalhando nisso, o Ministério da Justiça está trabalhando nisso, o Ministério Público Federal está trabalhando nisso. Vamos ver se a gente consegue fazer essa investigação, porque a decisão do juiz era uma ordem de prisão, não tinha uma ordem de matança, e houve a matança. Sabe? Eu acho que é importante a gente verificar em que condições ela se deu, porque até agora nós temos uma versão contada pela polícia, contada pelo governo do Estado, e tem gente que quer saber se tudo aquilo aconteceu do jeito que eles falam, teve alguma coisa, sabe, mais delicada na operação. O dado concreto é que a operação, do ponto de vista da quantidade de mortes, as pessoas podem considerar um sucesso, mas do ponto de vista da ação do Estado, eu acho que ela foi desastrosa. A Adapta quer te pagar não só o acesso dessas 3 IAs, como as 9 melhores IAs do mundo de graça. Senador, o presidente Lula fala que a operação foi desastrosa e que houve uma matança. Como que a oposição responde a essa fala do presidente e o quanto essa fala do presidente acaba colocando justamente mais lenha nessa fogueira, inclusive da própria comissão que começou hoje contra o crime organizado e a favor do combate ao crime organizado? Paula, para você ver onde nós chegamos no Brasil. No dia da mega operação no Rio de Janeiro, o ministro da Justiça, Lewandowski, não estava no Rio de Janeiro. No dia seguinte, ele amanhece o dia, sabe onde? No Ceará. E diz que o estado do Ceará é referência em segurança pública. Quando ele tem os números lá, mostrando que o Ceará está no topo da criminalidade do país. Então, é um governo que não... parece uma biruta, sabe? O vento vai para lá, muda de vento, ele vem para cá. O próprio presidente Lula, talvez amparado pelas pesquisas, como você bem colocou, está dando opiniões totalmente contraditórias. O tempo inteiro muda, né? E ele falou algo aí, Paula, que eu vou lhe passar em primeiríssima mão. Essa fala dele sobre os legistas da Polícia Federal está causando uma revolta generalizada nos legistas do IML. Por quê? Porque na Polícia Federal, talvez o presidente da República, Lula, não saiba, só tem 2 legistas. E eles nem estão mais lá, né? Toda a Polícia Federal. Então, essa fala que ele coloca é algo surreal, porque a própria Polícia Federal usa os legistas do IML do Rio de Janeiro, né? Então, ele trata como se fossem ali colocando sombra na ação do IML do Rio de Janeiro, Instituto Médico Legal. O que a gente vê é que a população brasileira já entendeu, né, que as pessoas de bem, e é a maioria do povo brasileiro, não tenha dúvida, está com medo dessas facções criminosas, né, e precisa ver o Estado brasileiro retomar os territórios. E isso foi feito com muita estratégia. É claro que perdas de vidas, né, a gente fica triste com isso, né? A gente gostaria que não tivesse, né, nenhum derramamento de sangue, que são famílias, né? Mas o governo só está vendo, por exemplo, saiu matéria há pouco mostrando que estava olhando para as famílias das vítimas, né, dos traficantes, querendo fazer alguma ação para amparar. E a família dos policiais? O que é que esse governo Lula fez dos 4 policiais que hoje nós prestamos, inclusive, 1 minuto de silêncio na instalação da CPI do crime organizado? Então, assim, é um governo que flerta com o narcoditador, como Nicolás Maduro na Venezuela, Daniel Ortega, né? E a gente tem dúvidas com relação à intenção desse governo realmente de enfrentar a criminalidade como tem que ser enfrentada, com política pública, ok, concordamos, né, para geração de emprego e renda, lazer para as pessoas, esporte para tirar os jovens do caminho tortuoso do crime, mas também o enfrentamento é necessário pelo Estado, e eu espero que isso comece a acontecer
não apenas no Rio de Janeiro, mas em todo o país com mais frequência. Senador, ainda voltando para falar da comissão, vocês pretendem chamar para ouvir o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, as falas dele depois da operação, o próprio texto da PEC da segurança? Vocês pretendem chamá-lo e qual que vai ser a abordagem com ele? Sim, nós temos requerimentos. Hoje eu até pedi ao presidente, o Fabiano Contarato, que foi eleito, para que ele colocasse, né, logo ali, tem vários requerimentos meus, e inclusive nesse sentido do Lewandowski, ele não quis colocar, né, só colocou a votação dos requerimentos do relator Alessandro Vieira. Vamos ver na próxima sessão se ele vai fazer seletivo ou se vai fazer amplo essa investigação. Eu confesso para você, Paulo, eu já digo aqui, se for para participar de algum tipo de teatro, se isso for acontecer, de blindagem, eu confesso para você que eu não participo disso. Né? Eu acho que o Brasil não merece isso. Nós estamos vendo uma CPI trabalhar como a do INSS, mesmo com a blindagem do governo, mas o comando está mostrando para o brasileiro, pelo menos expondo as entranhas do poder, está chegando em poderosos de plantão, inclusive, e tem abafado, mas pelo menos o brasileiro está entendendo o jogo. Nessa agora, com o comando do PT, eu confesso que eu tenho o pé atrás, mas eu confio na capacidade de reflexão de todos da comissão e quem sabe a gente pode ter um trabalho independente ali dentro, nós vamos lutar por isso. Dá para dizer que foi um balde de água fria essa presidência aí do governo? Eu vou falar uma coisa para você, está até anotado aqui. Quando eu saí dessa entrevista, eu estou dando entrada num projeto de resolução interna do Senado para que só participe de CPI quem assinou a CPI. Isso é tão lógico, é tão óbvio, mas não está no regimento isso. Então espera conseguir a CPI para depois ocupar e esvaziar. Né? Foi um banho de água fria, sim, Paula, porque a expectativa nossa era de um equilíbrio, de uma independência. Tudo bem, o presidente do governo e o relator de oposição, ou vice-versa, né? A gente teria um trabalho mais autônomo, onde estivesse equilibrada a comissão. Mas, infelizmente, não foi assim. A base do Lula está hoje no comando, nas duas posições centrais dessa CPI. Não vai ser fácil, mas também não é impossível que a gente consiga fazer um bom trabalho. Senador, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, parece estar reunido nesse momento com o ministro da STF, Alexandre de Moraes. Moraes esteve nos últimos dias, inclusive no Rio de Janeiro, cobrando explicações do governador e de autoridades do Rio para saber se realmente a mega operação cumpriu ali as regras da DPF das favelas. E tem uma outra questão que tá para ser discutida aí em Brasília e queria saber como está essa articulação. Ontem o deputado Arthur Lira, que a gente sabe é muito articulador para os dois lados, fez uma postagem a favor disso. Queria saber a sua opinião e como é que estão os trâmites, que é para se mudar a questão de se chamar, aqui no Brasil, organização criminosa de organização terrorista. O quanto isso pode mudar realmente o combate ao crime organizado na prática, qual que é a sua opinião e como é que estão os trâmites realmente andando aí na capital do país, até porque aproveita-se esse momento em que o assunto é esse para se colocar esse tipo de pauta ali em votação, né? Eu sou totalmente a favor, Paula, que a gente encare essas facções criminosas que hoje estão espalhadas até em atividades legais, tá? O grande faturamento deles hoje não é com drogas, é com internet, com posto de gasolina, com as casas de apostas. Nunca se lavou tanto dinheiro, se lucrou tanto a partir das casas de apostas, que tem o DNA do governo Lula, foi regulamentado no governo Lula, diga-se de passagem, que está acabando com as pessoas mais pobres, né, endividando todo mundo. Então, eu acho importante essa atitude da Câmara dos Deputados, porque o governo, por livre e espontânea vontade, não quis fazer isso. Como a Argentina e o Paraguai reconheceram organizações criminosas, né, como terroristas. Né? Mas o Brasil vai ter que ter lei para isso. E nós vamos lutar por essa lei. Agora, sobre a questão do ministro Alexandre de Moraes, com todo respeito a quem pensa diferente, já começou errado. Né? Ele não era para ser o relator dessa DPF das favelas. Pelo regimento
Do Supremo, que é muito claro, era para ser para o mais antigo, que era o ministro Gilmar Mendes. Saiu o Barroso, que era o relator, era para ter ido para o Gilmar, e foi para o Alexandre de Moraes. Por quê? Como se não tivesse outro ministro que fosse competente em causas complexas do país. Logo o ministro Alexandre de Moraes, que é considerado pelos Estados Unidos da América um violador quanto mais de direitos humanos, vai querer saber sobre questão de direitos humanos no Rio de Janeiro, se reunindo com o governador. Isso é para ser feito nos autos, né? Isso é para ser feito de uma forma temática e não espetaculosa. Eu não sei se isso é querer ganhar ponto com a população, que não o vê como um juiz, e sim como realmente um político atuando e como exatamente vítima, como aconteceu no dia 8 de janeiro, delegado, promotor. É isso que, infelizmente, a gente está vendo mais uma vez acontecer, uma inversão de valores e de funções no Brasil. Senador, muito obrigada por ter conversado aqui com a gente. Bom trabalho para o senhor na comissão.